necessidade muito extrema na minha casa. E quando eu falo de extrema, foi extrema mesmo, porque não tinha nem o que comer. Passei por muita dificuldade financeira, mas existe uma coisa que tinha dentro do meu coração e da minha esposa: confiança em Deus. Nós acreditávamos que Deus não iria deixar a gente passar fome, porque a Bíblia fala que o pão e a água para os seus filhos serão certos. E nós estávamos na nossa casa e um dia minha esposa falou assim: ó, acabou tudo, o que é que a gente vai fazer? E aí eu tinha uma cobrança para fazer no valor de R$70. E eu falei para ela assim: ó, vou fazer essa cobrança, R$20 vou colocar de gasolina no carro, estava na reserva, e R$50 nós iremos fazer compras. E aí eu falei para ela assim: ó, coloque na lista, faça uma lista aí de tudo o que é mais urgente. E ela falou: então é tudo, porque não tem nada. Abri a geladeira, irmão, só tinha luz e água, era a única coisa que tinha. Abri o armário, estava vazio. Eu falei: tá bom. Ela voltou e nós fomos para o mercado. Chegando lá no mercado, ela pegou o carrinho e começou a colocar algumas coisas. E você sabe, R$50 hoje não dá para comprar muita coisa. Há um tempo atrás também não dava para comprar muita coisa. Ela pegou ali uma carteira de ovos, pegou ali um pouco de arroz, açúcar, feijão. Acabou o dinheiro. Só que ela acabou colocando coisas a mais dentro do carrinho. E quando ela chegou no caixa, ela começou a passar as coisas ali de forma meio mais devagar, escolhendo no carrinho que iria colocar, porque sabia que o dinheiro não ia dar. E as pessoas que estavam na fila ficaram assim meio impacientes. E aí um rapaz que estava assim, logo depois, ele falou assim da minha esposa: eu estava na cadeira de roda, eu estava com o pé engessado, não estava em condição de trabalhar. E aí o rapaz falou assim: a senhora está muito devagar aí, olha o tamanho da fila, quer que eu ajude a senhora? E a minha esposa falou: não, é porque eu estou escolhendo aqui, porque eu só tenho tal valor. Aí o rapaz se tocou, falou: opa, deixa eu ficar na minha aqui, porque a situação aqui é mais delicada. E a minha esposa foi colocando, e aí foi aparecendo lá no visor do computador. Quando menos espera, bateu R$49 alguma coisa, falou: para por aqui. E aí a minha esposa ali, eu olhando para a cara da minha esposa, vendo a cara de decepção. E a minha esposa colocou as coisinhas no carrinho e a gente entrou no carro. E eu vi a cara de decepção, porque qualquer mãe de família, né, fica preocupada com a situação, né? E eu também estava preocupado, porque eu estava em condições de trabalhar, porque estava com o pé engessado. Eu havia quebrado o pé, fui no médico, e o médico falou assim: ó, vou te dar 21 dias, não lembra, né? E se ele me desse mais um dia, eu seria amparado pelo INSS. Só que ele deu, se eu não me engano, acho que era 20 dias, e ele deu 19. Eu falei: você que faltava um dia para receber o benefício do INSS. Eu não entendi aquilo. Quando eu saí do hospital ali, eu cheguei até a terceira e quarta geração daquele médico. Eu falei assim: o cara de um dia, eu poderia levar agora esse encaminhamento do INSS e receber o que eu pagava no INSS. E ele não deu, eu não entendi. Mas, irmãos, existem coisas que Deus faz na nossa vida e você só vai entender depois. Existem quebra-cabeça, talvez a sua vida está com um quebra-cabeça e as peças estão fora do lugar. Mas se Deus estiver no controle, pode ter certeza que no momento você vai entender. E eu não entendi naquele momento. E aí fomos no mercado, e aí quando entramos no carro, minha esposa fez a seguinte oração intensamente, mas falou com Deus. Ela falou assim: ó, Senhor, eu só queria ir no mercado, comprar tudo que a gente está precisando, sem me preocupar com o valor que vai dar no final. Essa foi a fala da minha esposa. E eu falando com Deus especialmente, falei: Senhor, que situação nós estamos passando? Mas nós confiamos em Ti, o Senhor vai providenciar os meios. Porque eu aprendi, irmãos, que no momento da dificuldade, não é para a gente sair das redes sociais falando da nossa dificuldade. Não é para a gente sair falando para os outros. Primeiro a gente tem que recorrer para Deus. E Deus vai resolver o nosso problema. Por isso que o nosso problema é confiança. Porque a gente confia no vizinho, confia no parente, confia na conta do nosso banco, confia na igreja e não confia em Deus. A gente tem que confiar em Deus. E às vezes Deus leva a gente ao extremo para provar a nossa fé, para ver se a gente vai sair aprovado ou reprovado daquela situação. E fomos para casa. No outro dia de manhã, uma colega nossa que mora, acho que já mora no Paraguai, ela começou a conversar com a minha esposa pelo WhatsApp. E ela perguntou assim: e aí, como é que estão as coisas? A minha esposa falou: tá do mesmo jeito, mas Eduardo já está trabalhando? A minha esposa falou: não está trabalhando. Ela falou assim: mas e como é que vocês estão se mantendo? Aí a minha esposa falou assim, ó, botou em letras maiúsculas, né, letras garrafais: Deus está no controle. Tranquilo. Quando a minha esposa colocou essa frase, a nossa colega falou assim: deixa eu te contar um sonho que o meu esposo teve essa noite com vocês. Meu esposo estava em casa e ele teve um sonho com a sua família. Estava você sentado na mesa, Eduardo e a Ana Luísa. Nesse tempo a gente só tinha a Ana Luísa.
Estavam os 3 sentados na mesa e a Ana Luísa estava chorando porque não tinha nada para comer dentro da casa de vocês. O meu esposo levantou, ficou assim meio preocupado com essa situação e levantou para orar de madrugada, que já era comum ele fazer aquilo. E aí quando ele chegou lá, ele falou para Deus, assim, Senhor, eu tive um sonho com essa família, tal. Mas eles não falaram que estão passando fome. Ele falou que está passando por um momento difícil, mas em nenhum momento pediu ajuda e tal. Mas o Senhor me deu esse sonho. O Senhor quer me falar alguma coisa através desse sonho? Irmãos, quando ele falou isso, Deus foi lá e falou lá na cabeça dele. Lá dentro da cabeça dele, impressionou, ele falou assim, ó, deposita R$500 na conta do quarto. E aí você assustou, né? Porque R$500, se hoje para você não é dinheiro, depois do pôr do sol eu vou passar meu pix para você. Porque para mim é. Naquele tempo, R$500 era dinheiro. E aí a pessoa falou assim, mas R$500? E ele perguntou para Deus novamente, Senhor, é isso mesmo? E aí Deus foi e repetiu. Aí Deus repetiu a mesma coisa e falou para ele assim, ó, peça a conta do Eduardo e deposite R$500. E aí ela falou assim, ó, amiga, agora me manda a conta de você, naquele tempo não tinha Pix, me manda a conta de vocês que a gente vai estar depositando hoje R$500 na conta de vocês. Na hora que ela falou isso, Deus falou na mente da minha esposa, falou assim, agora vá ao mercado, compre tudo que você está precisando, sem se preocupar com o valor que vai dar no final. Lembra da oração que ela tinha feito no dia anterior? E aí, meus amigos, uma amiga nossa morando em Curitiba, estava lá conversando com os amigos sobre oração, reavamento. Deus falou com ela na mente dela, falou assim, ó, deposite o dinheiro na conta do Eduardo. E ela perguntou para Deus, Senhor, mas quando? Deus não falou a quantia. E aí ela depositou R$250 na minha conta. Ou seja, naquele mês eu recebi uma provisão sem falar nada para as pessoas, sem pedir, sem estar murmurando, R$750. Fui lá, te dei o dízimo, R$75 e te dei 25 de oferta. E aí o restante do dinheiro, eu como lá em casa, eu sempre assumi a questão da parte financeira. E aí eu já fui ali, né? Aqui vai para comida, vou tirar isso aqui para pagar a conta de energia, uma conta de água. E aí eu levei o valor no domingo, o dinheiro foi depositado na quinta, na sexta, no domingo fomos para o Atacadão. Desse tempo eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fomos para o Atacadão. Chegando lá no Atacadão, a gente foi fazer compra. E aí a minha esposa falou, amor, esse aqui, se o dinheiro que nós recebemos através do nosso trabalho é dinheiro santo, esse que veio dos nossos irmãos é mais santo ainda. Então você vai fazer uma lista e não vai colocar assim coisas prejudiciais ao final. Vai colocar só o que a gente precisa, ver coisa saudável, né, o necessário. Irmão, sei que a minha esposa se empolgou e ela encheu o carrinho também. Ela encheu o carrinho que foi necessário eu ajudar ele no carro. Não cabia mais tanta coisa no carrinho de compra. E nós empurramos e encostamos ali. Ela começou a passar as compras. E eu olhando lá no painel, porque eu não tinha levado o dinheiro todo. E eu só não falei para minha esposa. E eu guardei uma parte e levei uma parte para poder fazer compras. E aí foi passando as compras, já estava chegando no final. E aí a minha esposa falou assim, você trouxe quanto? E aí eu falei assim, eu só trouxe esse valor. Pela primeira vez, eu vi nos olhos da minha esposa um foguinho assim, ó. Parecia que ia me queimar. Mas Deus deu tanto e você trouxe tanto. Eu falei, irmã, fica tranquila, Deus está no controle. Irmãos, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Se o mercado estava em promoção, porque a gente nem olhou o preço, a gente foi pegando as coisas e colocando no carrinho. Eu não sei se o rapaz não passou produtos, eu não sei. Sei que naquele dia aconteceu um milagre. O dinheiro que eu levei, deu para pagar toda a compra. E aquela compra durou 3 meses na minha casa. Amém.